Olá, doutores, vamos voltando para mais um bloco aqui. Antes de adentrar a questão da onerosidade, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o fenômeno da pejotização. Já ouviram essa palavra? Tá? Isso já tem um tempo já que essa palavra foi cunhada, que começou a aparecer aí na jurisprudência. O que acontece com o fenômeno da pejotização? Basicamente, a empresa chega para a pessoa que quer contratar e fala, olha, seguinte, para ficar melhor para mim e para você, abre uma empresa e eu vou te pagar com nota. Nota de prestador autônomo ou nota de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Mesmo que essa pessoa que vai, entre aspas, prestar serviço, ela vai ser o empregado. Então, aqui nós temos várias nuances, né, para se pontuar. Bom, uma pejotização. Ah, professor, mas não é possível uma prestação de serviço por uma pessoa jurídica? Não, é isso que eu estou falando. Perfeitamente possível. Ora, uma empresa contratou uma pessoa jurídica, que às vezes tem um empregado só, que é o próprio dono, tranquilo, para prestar um serviço pontual ali, como se fosse um autônomo. Gente, o autônomo ele pode prestar o serviço pessoa física ou ele pode ter uma empresa de prestação de serviço, tá? Então, saiba essa distinção. Ok, eu contratei, suponhamos que seja uma contratação válida, que não seja um emprego, não seja um vínculo de emprego. Totalmente normal, vai pagar com uma notinha lá, lança a nota, paga, faz o depósito, ok. Mas o fenômeno da pejotização é o quê? É a contratação de empregado de relação de vínculo para mascarar essa relação de vínculo. Por quê? Sai muito mais barato para a empresa contratar alguém como se fosse uma PJ. Paga muito menos imposto, não vai pagar 13º, não vai pagar férias, pode encerrar o contrato a qualquer prazo, dependendo do tipo de contrato que foi feito, tá? Ah, professor, mas para o empregado não é mais desvantajoso também? Dependendo, pode ser sim, porque ele vai pagar menos imposto também sobre isso. Tá? Porque geralmente, se o salário for mais alto, né, o salário, o volume e o dinheiro mensal que for mais alto, se for para pessoa jurídica, é bem mais vantajoso. Tá? Então, até depois eu vou fazer um questionamento para vocês sobre essa questão de ganhar alto, né, do empregado saber, da boa-fé, entrando um pouquinho da boa-fé também. Tá? Enfim. Pejotização, o que eu vou avaliar? Ora, por mais que sejam, a empresa vai apresentar um contrato, não, prestação de serviço, eu contratei a empresa dele e está prestando serviço. O que eu vou analisar? Volta lá nos requisitos básicos. Onerosidade vai ter, que a gente não viu ainda, mas onerosidade basicamente, né, a questão do pagamento. A pessoalidade geralmente vai ter, que às vezes é um só. É ele que tem que prestar. Subordinação vai ser o traço diferenciador para ver se há pejotização ou não. Ele tinha que cumprir horário? Ele podia faltar sem avisar? Ou se ele fosse faltar ou fazer um horário diferente do que foi combinado, ele tinha que avisar alguém? Ele tinha um supervisor? Alguém fiscalizava o serviço dele? Questão de horário, questão de produtividade, alguém... Veja, o autônomo, mesmo que seja autônomo uma prestação de serviço, vai ter uma fiscalização do serviço indiretamente, óbvio. Mas é diferente a fiscalização direta, o que você fez hoje, tá fazendo isso errado, não, faz desse jeito, do que uma... você tem tantos dias para fazer, você não cumpriu, você não vai cumprir o contato, não está fazendo, não está ficando do jeito que eu tinha pedido, tá? Então, essas são as nuances que a gente vai misturar aí. O que acontece aqui, até para vocês ficarem atentos aí em questão de prova, tá? Pessoal, agora falando com o pessoal do concurso aí. Às vezes vai ter um caso ou até uma sentença para você julgar que o empregado ele entra pedindo, ele fala, olha, fui contratado por meio da pessoa jurídica, é pejotização, eu de fato era empregado, e ele faz um pedido sucessivo. Caso Vossa Excelência não entenda pela configuração da relação de emprego, o empregador, a empresa tal, ficou me devendo tantos mil do contrato de prestação que ela fez com a minha pessoa jurídica. Ou seja, é um pedido sucessivo, é possível fazer um pedido sucessivo? É. Mas aí eu pergunto, Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho tem competência para definir isso, para julgar isso? Uma demanda entre empresas, óbvio, o pedido principal ela tem, para ver se tem vínculo empregatício ou não, mas esse pedido sucessivo, que ele está cobrando o que foi pactuado, um contrato entre pessoas jurídicas, tem competência ou não? Não tem.
que você tem que fazer na prova de concurso lá que cai uma pegadinha dessa? Preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho e falar que o pedido sucessivo, que a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar este pedido sucessivo, porque se trata de uma demanda entre empresas, entre pessoas jurídicas, o que não está lá na nossa competência do 114, inciso 1 e seguintes da Constituição. Ok? Então, fiquem atentos quanto a isso. Já julguei vários casos assim, né, que o empregado acaba pedindo uma pessoa jurídica, ou às vezes há esse pedido sucessivo que vai ser apreciado, no caso seja um autônomo mesmo. Era um autônomo pessoa física. A empresa contratou ele, pessoa física, e ele fala, olha, eu quero o vínculo. Caso não seja esse entendimento, mesmo que eu for considerado autônomo, ela combinou de pagar tanto e pagou só tanto, então eu quero a diferença. Aí eu sou competente para julgar? Sou, porque eu, Justiça do Trabalho, julgo também relação de trabalho, não somente relação de emprego. Salvo as exceções, né, contratos administrativos e tal, tudo mais que não é aula de competência aqui. Mas entenderam o que eu quero dizer, esse ponto? Então, fiquem atentos quanto a isso. Tá ok? Pessoal, vamos... antes de ir para a onerosidade que eu comentei de trazer para vocês. Um autoempregado, ele foi contratado por meio de PJ para ganhar lá 20, 30 mil reais por mês. Nossa, né? Até, inclusive fica comprovado, para ficar mais latente a situação para vocês, fica comprovado que ele pediu para o empregador, falou, não, olha, vamos fazer por PJ, porque eu pago menos imposto, para mim é muito melhor, para você também. E depois ele entra com a ação e fica comprovado, além disso, que ele era empregado. De fato, tinha cumprimento de horário, ele tinha que seguir ordem, tinha que avisar, enfim. Era o típico empregado, fenômeno de prejudicação. Pergunto a vocês, é possível, em razão da boa-fé, ou seja, em razão do fato dele saber o que estava fazendo, não é um trabalhador chão de fábrica que vai ganhar R$1.000 através de um contrato fraudulento de PJ. É um autoempregado que vai ganhar um bom dinheiro, que vai economizar, isso vai ser bem vantajoso para ele. É possível, mesmo eu evidenciando relação de trabalho, de emprego, é possível eu desconsiderar isso e validar essa prejudicação em razão da boa-fé? Fica a pergunta. E aí tem julgado para diversos lados. Mas é uma questão interessante de que, como às vezes mesmo caracterizado o vínculo, olha, ele sabia, a boa-fé, ele economizou também, tinha ciência daquilo que estava fazendo. Já vi decisão no sentido de se negar o vínculo. Tá ok? Não é majoritário, vai ter, obviamente, julgados em contrário, mas é uma corrente que tem surgido aí, queria trazer para vocês a título de curiosidade, ok? Vamos para a onerosidade? Bom, onerosidade é vantagem recíproca, tá, pessoal? Não é oneroso, o empregado tem que pagar o salário. Não. O patrão recebe o serviço do empregado e o empregado vai receber o respectivo pagamento. A toda prestação de trabalho corresponde a uma contraprestação pecuniária ou in natura. Veja lá que a CLT tem, né, a vedação em pagamento em cigarro e bebida, né, porque é ilícito, mas é possível sim pagar in natura, tem o limite, né, obviamente, o empregado não pode receber tudo in natura também, né, no mínimo 30% tem que ser em espécie, mas isso é regrinha para outra aula. Doutores, não existe contrato de emprego gratuito, tá? Ou seja, efetivado apenas em virtude da fé, do altruísmo, da caridade, da ideologia, de reabilitação, finalidade social, sem qualquer vantagem patrimonial para o trabalhador. Bom, diferença, né, do contrato voluntário para o contrato de emprego normal. Mas aqui eu vou chamar a atenção para vocês que a onerosidade, isso pouca gente se atenta. A onerosidade, ela tem um requisito objetivo, que é o efetivo pagamento de pecúnia ou in natura pela prestação do serviço, e ela tem também um requisito subjetivo. O que é o requisito subjetivo da onerosidade? É a intenção de ser contratado, de vender a sua força de trabalho e de se sujeitar ao direito ao poder diretivo. Nossa, professor, mas isso é difícil de ver. É difícil. Situações, porque geralmente esse detalhe não é falado, porque geralmente se presume a questão da honorária. Se ele está pagando, ele quer ser empregado. Bom, às vezes não, tá? E é o próximo caso que eu vou relatar para vocês no próximo bloco. Aguenta aí.